se ele estiver morto, você tiver coragem, não for frouxo, põe a mão na cabeça dele e ora para Jesus ressuscitar. Agora, se ele estiver vivo, olha dentro do caroço do olho dele e fala assim para ele: irmão, para Jesus tem que ser melhor, tem que ser caprichado. Então vamos começar de novo. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Ô glória! É mais lindo quando é para Jesus. Podeis tomar assento? Queridos, são 4h35. Está cedo. Literalmente cedo. Nessa madrugada eu me coloco na brecha daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 36, do versículo 8 ao versículo 14. Jó, capítulo 36, do versículo 8 ao versículo 14. Eu quero agradecer a Deus nessa noite, pela vida do irmão Joel. Obrigado pelas portas abertas, obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade. Que Deus continue te abençoando, que o Senhor continue fazendo prosperar todos os feitos que Ele tem colocado em suas mãos. Que o Senhor possa fazer resplandecer o rosto dele sobre ti, mais do que ele já tem feito, e em todos os caminhos ele te dê a paz. Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Eu não vou citar nome dos pastores, dos cantores, mas eu quero agradecer a cada um daqueles que estão aqui nessa noite, que vieram para orar e interceder. Em nome de Jesus, que você seja abençoado pela palavra que vai ser ministrada. Quando eu cheguei aqui hoje, eu fui ali para cima, e eu debrucei ali sobre o alpendre e fiquei ouvindo o pastor Clésio pregar. Eu já tinha visto mensagens dele, eu nunca tinha ouvido, mas eu já tinha visto os DVDs, já tinha visto anúncio em revistas evangélicas. E eu confesso que enquanto eu ouvia, eu sentia Deus testificando e confirmando ao meu coração o que Ele havia colocado para estar ministrando. E por que eu sinto essa necessidade de falar isso? Porque não foi fácil preparar o esboço para esta noite. E quando eu digo isso é porque eu estou lhe certificando que você não vai ouvir nada do que você gostaria de ouvir. Mas você certamente vai ouvir o que você precisa ouvir. Seria muito mais fácil preparar uma mensagem de vitória, uma mensagem de restituição, uma mensagem de conquista, porque são mensagens que arrancam glórias e aleluia. Mas pregar uma mensagem de exortação é realmente algo difícil, principalmente a quase 5 horas da manhã, que tem muita gente já cambaleando de sono. Mas a minha oração é que o anjo segure as suas pálpebras e você não durma, pelo menos até o final dessa mensagem. Amém? Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra. Jó, capítulo 36, versículo 8 ao versículo 14. Chacoalha o irmão que está do seu lado, balança ele. Aleluia. Escuta, quando você balança um chocalho, se ele estiver vazio, ele não vai fazer barulho nenhum, né? E o crente é do mesmo jeito. Se ele estiver vazio e você sacudir ele, não vai nem um glória vai sair. Mas se ele estiver cheio, ele vai dar glória e vai dizer aleluia. Então chacoalha o irmão que está do seu lado, vê se ele está vazio ou se ele está cheio. Jó capítulo 36, versículo 8 ao versículo 14. Diz assim: e se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos, para seu ensino. E lhes diz que se convertam da maldade. Se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados e aspirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os ele, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade e a sua vida perece entre os prostitutos do santuário. Olha aqui para mim, por favor. Algumas traduções dizem sodomitas.
Para fazer essa mensagem, eu usei várias traduções. E a que mais me apraz foi a que conclui dizendo: eles morrem na mocidade e a sua vida perece entre os prostitutos do santuário. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Feche os seus olhos. Peça para Deus falar com você nessa noite. Pai, eu quero colocar mais uma vez a minha vida à disposição do Teu Espírito Santo. Eu não tenho nada de mim mesma, mas o Senhor tem a palavra da vida eterna. Convém mais uma vez que eu diminua para que o Senhor cresça. E a excelência da Tua glória se manifeste neste vaso de barro que sou. Pai, que nesta noite eu seja usada nas Tuas mãos como vara e como cajado. Que da minha boca proceda a verdadeira profecia que exorta, edifica e consola. Para isso eu te peço, declara cativa toda a mente para ouvir a Tua palavra. Que todo dardo, seta inflamada, nuvem negra, todo espírito contrário e de incredulidade caia por terra no nome de Jesus. E que a nuvem da Tua glória, a Shekinah, o Teu Espírito Santo, desça sobre este lugar e encha as nossas vidas. Assim nós oramos desde já agradecidos, no nome de Jesus, amém. Antes de você sentar, olhe para quem está ao seu lado e diga: irmão, se você crê que Deus tem uma palavra para você, senta rachando o bico e dando glória com poder. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero intitular a mensagem desta noite: Prostitutos do Santuário. Repita comigo: prostitutos do Santuário. Mais uma vez, para ficar gravado: prostitutos do Santuário. Eu quero falar dos 3 tipos de prostituição que tem persistido em permanecer no seio da igreja. Eu falo desde os líderes até o povo, as ovelhas. Nesta noite eu me coloco na brecha daquilo que Deus quer para as nossas vidas, na dependência total do Espírito Santo, sem querer de forma alguma agradar a você, e nem mesmo preocupada com a reputação que eu terei após entregar o recado de Deus para você nessa noite. Mas quero, assim como Micaías, que em 1 Reis, no capítulo 22, não temendo os profetas comprados do rei, entregou a palavra profética que Deus tinha em seu coração. E a Bíblia me diz que em um só dia, Micaías perdeu 400 amigos, foi preso, ficou sem dinheiro, perdeu a fama e ainda começou a comer o pão da amargura. Mas naquela noite, ele dormiu tranquilo, pela certeza de que tinha cumprido o compromisso de entregar a palavra de Deus, conforme Deus havia lhe falado ao coração. O meu compromisso não é com o homem e nem nunca foi. O meu compromisso não é com o sistema e nem nunca foi. Eu prego pelo chamado e não pelo dinheiro. Eu prego pela necessidade de fazer aquilo que Deus quer que eu faça, e não pela necessidade que as pessoas têm em me ver pregar. Eu estou aqui nesta noite não porque é o vigilhão da Celebrai. Eu estou aqui nessa noite como eu estive antes de vir para esta vigília, numa igreja com quase 100 pessoas, porque a minha preocupação não é quantidade. Eu não preciso mais de autoafirmar o ministério que Deus me deu. Eu não dependo mais do que as pessoas pensam. Eu já tenho o meu pensamento ao meu respeito. Eu estou como Paulo. Pedro não acreditava no apostolado de Paulo. Pedro dizia: Paulo não pode ser apóstolo. Afinal de contas, para ser apóstolo, o homem teria que ter andado com Jesus, e Paulo não havia andado com Jesus. Para ser apóstolo, o homem tinha que ter sido testemunha da crucificação, e Paulo não foi. Para ser apóstolo, o homem tinha que ser testemunha da ressurreição, e Paulo também não havia sido. E Pedro perseguiu durante muitos anos, dizendo que ele não podia ser apóstolo. Mas Paulo escreveu 13 cartas, a qual nós conhecemos como as epístolas paulinas, e a maioria delas Paulo começa assim: eu, apóstolo Paulo, chamado por Deus e não por homem. Era como se ele estivesse mandando um recadinho para Pedro: Pedro, não foi tu quem me chamou, eu não estou nem aí para você,
você, Pedro. Quem me chamou foi Deus. E nesta noite eu me coloco na brecha, não de quem foi levantada por homens, mas eu me coloco na brecha e na posição de quem foi levantada por Deus. E nessa noite, quer você goste, quer você não goste, eu vou pregar. Quer você dê glória, quer você não dê glória, eu vou pregar. Quer você pule, você fique paralisado, eu vou pregar. Quer você queira, quer você não queira, eu vou pregar. Porque eu sei e tenho certeza no que Deus tem para a sua vida nessa noite. Olhe mais uma vez para quem está ao seu lado. Sacuda ele e diga: irmão, Deus te trouxe a este lugar porque Ele tinha esse banquete para a sua alma. Eu quero falar dos 3 tipos de prostituição que tem permeado, que tem entrado, que tem insistido em ficar no seio da igreja. Eu quero falar da prostituição espiritual. Eu quero falar da prostituição financeira. E quero falar da prostituição carnal. Eu quero falar nesta noite, especificamente, com aqueles que têm exercido o seu ministério em desrespeito com Deus, com aqueles que têm exercido o seu ministério desonrando a Deus. Eu quero falar especificamente nesta noite, com aqueles que têm exercido o seu ministério de forma vergonhosa para com Deus e de maneira tirânica para com o povo. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 48, versículo 10, diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente. Eu tenho nesta noite uma palavra para os líderes dos nossos dias, e eu desejo que esta palavra ela continue ecoando sempre que os prostitutos do santuário estiverem em nosso meio. E eu quero vos lembrar do que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 6, capítulo 3, versículo 12, capítulo 3, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 23. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nessa noite, eu não vou pregar para quem é surdo e para quem não quer mudar. Eu vou pregar nessa noite para quem tem ouvidos para ouvir e quer mudar de vida. E se isso é o que Deus tem para você, e você crê nisso, levante a sua mão e dê glória a Deus. O mais interessante é que a palavra que eu tenho para você nesta noite, ela não é apenas dirigida aos líderes, mas ela também é dirigida à maioria dos liderados. Aí você pergunta, mas por quê? Que a palavra também tem que ser dirigida à maioria dos liderados. Porque a maioria dos liderados de hoje tem colocado seus líderes em posição de deuses. A maioria dos liderados nos dias de hoje tem colocado sobre os seus líderes uma devoção tão grande, colocado uma confiança tão grande, que na maioria das vezes eles estão projetando as suas frustrações e os seus anseios sobre os seus líderes. E isso faz me lembrar do que está escrito em Êxodo, no capítulo 20, versículo 3 e versículo 4, que diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem embaixo das águas, embaixo da terra. Nós somos tão enfáticos para pregar para os católicos a respeito dos seus ídolos de pedra, bronze e madeira, e temos criado os nossos próprios ídolos. A única diferença é que os nossos ídolos se chamam humanísticos. Estamos adorando a homens, estamos adorando a sistemas. Tem gente, irmão, que ele adora mais a convenção que ele serve do que a Jesus. Tem gente que ele adora mais a placa da igreja dele do que Jesus. Nessa noite Deus te convida a olhar para Ele. Hebreus capítulo 12, o versículo 2 diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. A palavra ainda fala, quando eu abro a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 14,
E eu me deparo com 2 apóstolos que estavam prestes para ser adorados por uma multidão. No versículo 15 eles dizem: varões, por que fazeis estas coisas? Também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus, a terra e o mar e tudo quanto neles há. Olha aqui para mim, por favor. Para de olhar para o homem. Para de colocar o homem numa posição que ele não merece. Para de ver os homens como se eles fossem melhor do que você. Porque no meu conceito, só existem 3 tipos de pessoas no mundo para mim. As que sabem menos do que eu, as que sabem tanto quanto eu e as que sabem mais do que eu. No resto elas são igualzinhas a mim, ou pior. Escuta, na posição que você está, ouça bem esta palavra. Tem gente que olha para um homem, tem gente que olha para uma mulher, o endeusa, a endeusa, o venera. Rapaz, tu é mais santo que ele e tu não sabe. Tu ora mais que ele e tu não sabe. Tu jejua mais que ele e tu não sabe. Agora eu vou escandalizar. Se Jesus voltar, ele vai ficar e tu vai subir, rapaz. Deixa eu te dizer. Deus quer arrancar do nosso meio esse espírito de idolatria que tem pairado no coração de muitos. Deus quer arrancar do nosso meio essas vaidades. Não, ninguém dá glória na mensagem dessa. Mas falar de vitória, irmão, o povo dá glória, pula, salta, rola. Mas eu falei, com você dando glória, não dando, eu vou continuar pregando. Sabe o que é que eu tenho visto? Eu tenho visto o que é sagrado sendo banalizado desde o altar até o povo. A palavra fala em 2 Crônicas, no capítulo 29, versículo 5: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Deus está nos chamando a uma conversão. Deus está nos chamando a um arrependimento. Deus está nos chamando ao evangelho genuíno que começou na igreja primitiva. Na igreja primitiva não tinha assembleia, não tinha batista, não tinha presbiteriana, não tinha quadrangular. Não tinha, irmão, essa divisão. Não tinha. Mas escuta, tinha homens de caráter, tinha homens de unção, tinha homens que não se vendiam, tinham homens que não se prostituíam, tinham homens que tinham intimidade com Deus. Quando eu olho para a igreja da atualidade, eu percebo que nós estamos vivendo uma época onde somos totalmente movidos pela aparência. Definitivamente. A aparência, a fama, a reputação. Escuta, quando eu leio 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, eu vejo Samuel olhando para Eliabe e acreditando que era ele quem ele deveria ungir para ser o próximo rei de Israel. Mas Deus fala para Samuel, diz: Samuel, não atentes para a sua altura, para a sua estatura, não atentes para a sua aparência, porque eu já o rejeitei. Meu querido, deixe-me falar disso nesta noite com muita prioridade e liberdade, porque quando eu me debrucei sobre aquele alpendre, eu te vi pregar, eu disse: meu Deus, ele está pregando exatamente o que o Senhor colocou no meu coração, só que de uma forma diferente, porque a revelação de Deus, ela sempre se manifesta de forma
trás de uma saia. Tem muita gente escondida por trás de um terno. Tem muita gente escondida por trás de uma gravata. Tem muita gente escondida por trás de usos e costumes. Vem rasgar nessa noite as tuas aparências. Vem arrancar a máscara nessa noite e deixa Deus te converter. Alabacandarabassi, comandarabassia. Aleluia! Aleluia! Que o Senhor hoje nos tire dessa necessidade de aparência. Que o Senhor hoje nos arranque dessa necessidade de mostrar o que não somos. Certa feita eu estava lendo a Bíblia e eu comecei a ler a história de Sansão. E eu me lembro, Jorginho, que quando eu estava lendo a história de Sansão, o Espírito de Deus veio sobre mim de uma forma tremenda. E eu me vi naquele momento diante de uma pergunta que eu nunca imaginei que eu teria. E o Espírito de Deus chegou para mim e disse: o que é que você quer? Você quer unção ou você quer caráter? Parece que quando Deus pergunta algo para a gente sempre titubeia sem saber exatamente o que deve responder para agradá-lo. Mas naquele momento eu disse: Senhor, eu quero caráter. E Deus disse para mim: resposta certa. Eu não preciso de unção. A unção é minha. O que eu estou pedindo é que haja homens e mulheres de caráter para eu usar. Aleluia. 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 Tem tanta gente com caráter aqui. Deixa eu cutucar a ferida. A ferida, para ser curada, ela precisa ser exposta. Sabe qual é o problema da igreja? A gente abafa tudo. E ferida abafada cria pus, putrifica e vira câncer. Ferida tem que ser aberta e tem que ser mostrada mesmo. Confronto gera cura. Eu me lembro certa vez de uma figura do mundo secular, Simoni, eu vou falar o nome. Ela se converteu. Pelo menos era o que todos pensávamos. E uma igreja lá em São Paulo deu um culto inteiro para Simoni. Um culto inteiro. Ela cantou, ela pregou, ela orou, ela tirou oferta. Ela faltou só ministrar a bênção apostólica. Porque o resto ela fez tudo. Pouco tempo depois ela estava saindo na Playboy. Escuta. Sabe o que é que eu penso? Aquelas pessoas que estão na igreja há 10 anos e nunca tiveram uma oportunidade. Pessoas que estão na igreja orando, jejuando, se consagrando, fazendo a vontade de Deus, está lá esperando uma oportunidade para cantar, para pregar, para falar de Jesus, mas ninguém chama. Sabe por quê? Porque o pastorzão da igreja sabe que aquela pessoa não vai atrair público, e gente que não atrai público não atrai povo, e se não atrai povo, a oferta não é boa, a oferta não é agradável. Deus quer mudar essa pouca vergonha. Deus quer mudar esse caos. Deus quer mudar isso. Aleluia. Aleluia. Deus quer homens
não veja apenas os benefícios que as suas ovelhas lhe trarão. Afinal de contas, tem um bando de ovelha machucada e ferida, que não tem ninguém para cuidar. Sabe por quê? Porque a ovelha ferida dá trabalho, e ninguém hoje quer ter trabalho. Todo mundo quer pegar a ovelhinha limpinha, e na maioria das vezes a melhor coisa que tem para pegar a ovelhinha limpinha é sair abrindo ministério e arrancando as ovelhas dos ministérios que já são edificados. Deus quer mudar essa pouca vergonha. Aleluia! Aleluia! A candarabaço comandarabácia. Aleluia! Líderes com visão, líderes com caráter, líderes com unção. Eu não estou aqui desprezando os líderes da atualidade, não, mas estou falando a verdade que existe na vida de muitos deles. Se alguém se magoar, se irritar, é porque a carapuça serve, irmão. Se a carapuça não servir, é porque não é com você que Deus está falando, aleluia e glória a Deus. Mas se a carapuça servir, arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Mas missionária, o que é na realidade os prostitutos do santuário? Queridos, eu pesquisei muito para poder trazer uma especificação que fosse apropriada com o peso da revelação que Deus estava me dando. Eu quero ler uma das quais eu achei e percebi que se fez mais compreensiva para mim e certamente será mais compreensiva para você. Nos tempos antigos haviam aqueles que, sob forma de atos sexuais, prestavam adoração aos deuses e às deusas. Por exemplo, em Éfeso, a deusa Diana, e na Grécia, a deusa Cibele. Para facilitar estes rituais, homens e mulheres eram ligados aos templos para atuarem como prostitutos do templo ou do santuário. Pessoas que se prostituíam com a fé. Sim, porque tais prostitutos cultuais do Antigo Testamento usam da espiritualidade para fazer orgia com o povo, a fim de levar o povo a se alegrar enquanto eles ficam ricos. Escuta, não me entenda mal, não que eu ache que pastor, ou obreiro, ou crente, tem que ser pobre, não. Misericórdia. Eu acho que nós temos sim que buscar comer o melhor dessa terra. Mas o que eu estou falando aqui, são dos prostitutos do santuário. Aqueles que usam a fé, para usufruir da gordura das ovelhas, da lã das ovelhas, do leite das ovelhas, porque o que eles querem é só dinheiro. O que eles querem é só vida boa. O que eles querem é só fama. Presta bem atenção. Hoje em dia, irmão, você passa na porta da igreja, você tem que ter cuidado. Tem igreja que não é mais igreja, você tem que olhar e dizer, é uma empresa. Tem culto que eu vou que eu fico enojada. Falta pouco pedir umas ofertas 10 vezes. Eu já fui em culto que se tirou 10 vezes oferta. Eu já fui em culto que pregador pregou 40 minutos e ficou 2 horas e meia ministrando oferta.
sacrifício de Abraão. Usa Abacuque. Usa Malaquias. Usa a multiplicação de pão e peixe. Usa a oferta da viúva. Parece que a Bíblia é só um pedidor de oferta. Quando alguém liga para marcar a agenda comigo, presta atenção. A gente sempre fala qual é o requisito. 2 passagens aéreas, hospedagem em hotel. Eu não peço 5 estrelas não, só não me põe no pulgueiro. Porque eu fui pregar numa igreja que o pastor me botou num motel. Diante de Deus eu falo isso aqui. Porque botou no mais barato. Às vezes a gente não especifica, o cabo parece que abusa, rapaz. Agora escuta. E eu peço, geralmente uma oferta de R$1.500. Escuta. Quando a igreja não tem condições de pagar a oferta, eu mando 150 DVDs. Querido, a minha agenda não parou nunca mais. Sabe por quê? Porque eu não limito meu ministério só à igreja rica. Deus me leva e Deus tem mantido o meu ministério. Escuta isso. Porque tem um monte de igrejão de porta fechada para mim. Não estou nem aí, ó. Os igrejão fecham, Jesus vai abrir as igrejinhas para me levar. E as igrejinhas, pastor Jorginho, está me levando. Missionário, a gente não tem os 1.500 não, mas manda os DVD que a gente vai vender e a gente vai lhe trazer. E leva. E dá menos trabalho que igreja grande. Honram a gente mais que igreja grande. Escuta. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite. Eu não estou aqui atacando pregadores, porque eu sou pregadora. Eu não estou aqui atacando itinerantes, porque eu sou itinerante. Nem estou aqui falando contra dízimos e ofertas. Não, porque é necessário. Eu estou falando aqui contra os abusos. Os abusos têm que parar. E sabe quais são os maiores culpados? Você, que é trouxa. É verdade. A Bíblia diz que é melhor ouvir uma amarga verdade do que uma doce mentira. Agora, sabe qual é a motivação do seu coração? Comprar a bênção de Deus. Porque temos sido ensinados assim. Somos ensinados errado. Ninguém compra a bênção de Deus. Deus não é Deus de barganha. Traga aqui tanto que Deus vai lhe dar aquilo. Deus não faz isso, irmão. Se eu tiver errada, pode arrancar o microfone da minha mão agora. Deus não se vende. Deus não se negocia. Nada do que você recebe ou do que você tem da parte de Deus é porque você merece ou porque você comprou. Efésios 2:8 diz que é pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A igreja está adoecida. E se ela não for sarada, ela continuará contaminando esta geração e comprometendo os adoradores da próxima geração. Qual é a geração de pregadores que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual é a geração de adoradores que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual é a essência de Deus que nós estamos deixando ser propagada? Qual é? Que nesta noite o Senhor nos conduza a uma cura. Que nesta noite o Senhor nos conduza a uma limpeza espiritual. Como fez Asa e como fez Josafá. Agora eu bato com força. 1 Reis, capítulo 15, versículo 11 ao versículo 13.
E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Porque tirou da terra os prostitutos do santuário. E tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha. Porquanto tinha feito um horrível ídolo à Acera. Quando eu li esse texto, Deus falou: fale da potestade do nepotismo. Missionária, potestade do quê? Nepotismo. Eu ensaiei a semana toda para não gaguejar. O que é nepotismo? Favorecimento de parentes. O cara é o pastor, entendeu? O filho dele não prega nada, não canta nada, não tem unção, é sem vergonha, pega as meninas da igreja, mas ele dá uma igreja para o filho dirigir. Afinal de contas, ele pode fazer o que ele quiser. Ele põe a mulher na tesouraria, ele põe a sogra no circo de oração, ele põe o filho como vice, aí só dá família. O Senhor está rasgando nesta noite o véu, e Ele está dizendo: vou arrancar a potestade do nepotismo de dentro da minha igreja. O que Deus te usou, Jorginho, para falar aqui nessa noite em profecia, que o Senhor vai recolher líderes. Tem um DVD meu gravado na igreja do Bispo Paulo Moura, que o Senhor me usou na mesma palavra profética. O Senhor falou comigo e disse: eles não querem abrir mão do trono. Então, se eles não saem com as pernas, eles vão sair num caixão, mas eu vou tirar eles. Eu não estou mandando recado para ninguém. Não põe palavra na minha boca, eu só estou entregando o que Deus mandou entregar. Eu não estou falando para ninguém diretamente. Eu já disse, então, a dizer, para quem a carapuça servir, que se converta. O que eu quero dizer é que Deus vai mandar um avivamento, sim. Mas antes dele mandar avivamento, Ele vai limpar o santuário. Ele vai limpar a casa. Ele vai limpar tudo. Sabe o que a Asa fez? Mãe, você não presta para ficar no carro que a senhora está. A senhora fez um ídolo. A senhora é idólatra, a senhora não serve. Deus está mandando limpar a sua casa. Então a senhora está perdendo o cargo a partir de hoje, mãe. Espera aí, era mãe do cara, e daí? Não fazia vontade de Deus? Chegaram para Jesus e disseram: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo entrar. Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Chega de favorecer quem não tem unção. Chega de favorecer quem não tem papai. Chega de favorecer aquele que não tem a graça de Deus. Chega. Querido, quando Deus me colocou no lugar que Ele me colocou, eu não tinha papai pastor, eu não tinha mamãe pastora, eu não tinha padrinho. Pelo contrário, eu só tinha opositores. Sabe por quê? Porque infelizmente, eu não sei como é que está hoje, porque Jesus tem me deixado meio separado desse negócio todo aí, viu, irmão? E eu não estou muito no meio dos grandão, não. Eu estou meio no meio dos pequenininhos. O negócio tá bom. E eu me lembro que naquela época havia muita investida contra o meu ministério. Eu me lembro que eu pregava, eu via homens se contorcer na cadeira. Eu via os homens ficar doidos, porque não aceita o ministério de uma mulher.
Não aceita o chamado de uma mulher. Não aceita que uma mulher pregue desse jeito. Não aceita que Deus faça dessa maneira. Quem que tu pensa que é para ensinar Deus a trabalhar? Deus vai fazer como Ele quer, chamar quem Ele quer, usar quem Ele quer. Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu não sei se você sabe. Os cargos que existem dentro de igrejas: auxiliar, diácono, eu vi o senhor falando do diácono hoje, presbítero, evangelista, missionário, pastor, bispo e apóstolo. Tem mais outro depois de apóstolo? Não, semideus é coisa do pastor Silas, eu paro no apóstolo mesmo. Então escuta, presta atenção. Você sabia que tem um apóstolo dos apóstolos? Mas não foi um homem? Foi uma mulher? Assim, eu tenho um negócio assim com a mulherada da Bíblia, sabe, irmão? Você sabe quem foi que anunciou para os apóstolos a ressurreição? Maria Madalena. Ela foi a apóstola dos apóstolos. Sabe o que Deus fez com Maria Madalena? Deus fez o seguinte: as mulheres estavam excluídas. Mulher era contada como animal naquela época. Mulher era considerada um ser sem alma. O judeu, quando orava, ele orava assim, olha: Senhor, obrigado por não ter nascido samaritano, por não ter nascido camelo, por não ter nascido mulher. Era assim que ele orava. Escuta. Sabe o que Jesus fez? Jesus incluiu a mulher no plano. Porque ela vinha de todas as maneiras sendo excluída. Mas Jesus incluiu a mulher no plano. E a única na Bíblia que pode ser chamada de apóstola dos apóstolos é uma mulher, Maria Madalena. Aquela que não era filha de pastor, mas tinha 7 capirotos no couro. Mas Jesus, quando ela se encontrou com ele, Jesus libertou ela dos 7 capirotos. Ela virou missionária, pregadora e apóstola dos apóstolos. O que Deus quer fazer na igreja da atualidade, tem muita gente que tinha mais do que 7 capirotos. E Deus tem preparado para ser homens e mulheres de Deus. E muitos líderes têm impedido. Mas o Senhor vai abrir a terra e engolir esses líderes sem visão. Vai levantar líderes com visão. E vai te colocar na posição que Deus tem para você. Aleluia. Vamos fazer como Josafá. 1 Reis, capítulo 22, versículo 47. Também desterrou da terra o resto dos prostitutos do santuário, que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Queridos, que esta purificação ocorra de tempos em tempos entre nós. Que esta purificação ocorra sempre em nosso meio. Sabe por quê? Afinal de contas, os exploradores da espiritualidade das pessoas, os aproveitadores da boa vontade do povo, eles sempre insistem em entrar no nosso meio. Eles sempre insistem em estar no meio de nós. Assim como eram os filhos de Eli. E aqui eu entro a um passo da conclusão. Na vida dos filhos de Eli eu encontro a prostituição espiritual. Na vida dos filhos de Eli eu encontro a prostituição financeira. E na vida dos filhos de Eli eu encontro a prostituição carnal. A palavra fala em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 4. Ou melhor, do capítulo 2 até o capítulo 4. Há um contexto histórico, aonde nós estamos lidando com a maior prova de que uma liderança corrupta pode e destrói não somente a um povo, como a toda uma geração. A palavra ela é tão
patente nesta questão, que quando você lê 1 Samuel capítulo 4, versículo 10, a palavra diz assim: então pelejaram os filisteus, Israel foi ferido. Tu também falou sobre isso hoje. E fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. A arca chega no arraial de guerra. Eles acham que teriam a vitória. É a velha teologia do pé de coelho. Acha que ter a Bíblia é o suficiente. Acha que ter um olhinho na cabeça de unção é o suficiente. Mas está com a vida toda enrolada e atrapalhada. Aí vai para a guerra e morre. Era esse o ensinamento que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, davam à nação. E por conta disso a Bíblia diz que 30.000 homens caíram, 30.000 homens morreram. Você tem noção da quantidade de pessoas que têm morrido no nosso meio? Por causa desta liderança corrupta. Por causa desta liderança sem compromisso. Homens que vão à guerra e morrem por causa do pecado dos seus líderes. Como Urias, que morreu por causa do pecado de Davi. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 15. Ponde Urias na frente da maior força de peleja. Retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Líderes para o qual a vida não faz diferença. Eles estão mais preocupados com o saldo do caixa do que com a quantidade de almas que se rendem. E a Bíblia ainda me diz que a liderança corrupta destes sacerdotes levaram Israel a um tempo de esterilidade espiritual. Deus chamava esses líderes de filhos de Belial. Era o mesmo de chamá-los de filhos do diabo. Catuca quem está do seu lado. Pergunta para ele, como é que Deus te chama? Sabe como é que Deus os chama? Sacerdotes que provocam emoção, mas não geram conversão. Irmão, isso aqui é forte demais. A palavra fala em 1 Samuel 4 e 5. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Irmão, o povo gritava, o povo pulava, o povo saltava, o povo plantava bananeira, virava cambalhota. Os filisteus disseram, nunca ouvimos um grito como este. Irmão, a Bíblia diz que eles gritaram tão alto de alegria, porque a arca estava lá, que a terra tremeu. Tudo que estava entre eles era emoção. Por isso que meus conceitos ministeriais mudaram. Hoje eu prego, não me importa se o povo vai pular. Não me importa se o povo vai saltar, se vai ter aviãozinho. Sabe por quê? Porque muitas das vezes as pessoas fazem tudo isso, mas dentro delas nada mudou. Hoje o que eu busco ministerialmente como alvo e conceito de riqueza de evangelho é a convicção de que mesmo que a pessoa não pule, não salte, não vire cambalhota, não plante bananeira, que o avivamento tem acontecido no lugar onde ninguém viu, mas que ela certamente sentiu. E que vai provocar uma mudança. Tem gente que pula, faz tudo isso, sai lá fora, continua checheiro, compra e não paga. Gente que continua com a vida toda errada, só tem aparência de poder, mas lá fora é todo troncho e errado. Prostituição financeira. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 ao 17. Preciso ler.
Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Irmão, os homens eram sacerdotes e não conheciam o Senhor. Tu tem noção do tanto de gente que é líder, mas não conhece a Deus? E é por isso que a maioria de nós somos crentes que só conhecemos a Deus pela experiência dos outros. Sabe por quê? Porque temos exemplos negativos. Os nossos líderes também não conhecem a Deus. Por que nós haveríamos de conhecê-lo? Então o conhecemos pelo testemunho do que os outros vivenciaram com ele. Jó 42:5 diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço, porque os meus olhos te veem. Se recuse a ser um crente, se recuse a ser um líder que não conhece a Deus. Busque conhecer ao Senhor e ser conhecido por Ele. Continuando. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia o povo a todo Israel que ia a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não for por força, a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Querido, eu falei e vou falar de novo. Não prego contra dízimo, nem prego contra oferta, mas contra a má administração deles. Na igreja primitiva, o crente não passava necessidade dentro da igreja, porque a igreja ajudava. Teve um casal lá em São Paulo, de uma igreja, com 1 mês de casado, cidade de Limeira. 1 mês de casado, a mãe daquele jovem se suicidou. Tacou fogo no corpo. E ela morreu e deixou 5 filhos pequenos. Ele era o filho mais velho. O que ele teve que fazer? Levar os 5 irmãos para morar com ele. Com 1 mês de casado. A igreja deu cesta básica durante 2 meses. Nunca mais deu nada. Para mim isso não é igreja. Não. Para mim a igreja, ela tem que assistir a necessidade daquele que precisa. É para isso que servem os dízimos. Para mim a igreja, ela tem que assistir à necessidade do faminto. Para isso que existe o dízimo. Para mim a igreja tem que assistir à necessidade do órfão. Para isso existe o dízimo. Para mim, a igreja tem que assistir à necessidade do estrangeiro. Para isso existe o dízimo. A gente é tão enfático em dizer que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da homossexualidade, que a gente esquece de ler o que está escrito lá em Ezequiel, capítulo 16. A Bíblia diz que Deus destruiu Sodoma e Gomorra porque eles não ajudavam o órfão, não ajudavam a viúva, não ajudavam o necessitado e não ajudavam o estrangeiro. Por isso, o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Sabe por que tem ministérios que não crescem? Porque não ajudam o órfão, nem a viúva, nem o pobre e nem o necessitado. Sabe por que tem ministério que não rompe? Porque não ajuda o órfão, o pobre, a viúva e o necessitado. Porque toda a gordura da panela é só usada
para os teus deleites. Não vai me andar de carro zero enquanto tem gente na tua igreja passando fome. Vai dar de comer para ele. Homens para quem o dinheiro fala mais alto. Homens para quem o dinheiro fala mais do que o relacionamento com Deus. Homens que fazem qualquer barganha para serem aceitos. Tem muito lugar, irmão, que para você pregar hoje, você tem que se comprometer em tirar uma boa oferta. Senão você não prega, não. Pois eu não prego, não. Se quiser me levar para pregar, eu prego a palavra. Mas a oferta eu não tiro. Não tiro. Nem sei. Eu não sei. Eu juro que eu não sei. E nem quero saber. E se um dia Deus me der uma igreja, e eu estou doida que Ele faça isso, eu vou pegar tudo que ninguém quer. Eu vou levar lá para a igreja. Eu vou fazer que nem fez George Miller. Irmão, ele orava para Deus mover o coração das pessoas para ofertar. No início o negócio foi difícil para o homem. Mas depois Deus deu para ele o maior orfanato do mundo para cuidar de vidas, sem nunca pedir um centavo. As ofertas chegavam pela carta. Querido, quando você quer fazer a obra de Deus, você não precisa se prostituir financeiramente. Você só precisa ter compromisso com a palavra. E Deus vai sempre suprir para a tua necessidade financeira. Por que Judas vendeu Jesus? Porque Judas, ele amava mais o dinheiro do que o seu relacionamento com Deus. Por que Judas vendeu Jesus? Porque ele queria a aceitação dos sacerdotes. Não. Não é esse que Deus quer. Por que Balaão se vendeu para Balaque? Porque Balaão amava mais o prêmio da injustiça do que o prêmio da justiça. E você? Que tipo de líder é você? Que tipo de futuro líder você será? Para concluir, prostituição carnal. Essa aqui é pesada, viu, irmão? Essa aqui dói. Dói no couro. Vou ler o que está na Bíblia, viu? Não vou falar mais nada. Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos faziam fila na porta da tenda. Ministérios com impureza sexual. O sujeito prega, depois vai para o motel. Prega, mas está em adultério. Quando eu confessei meu adultério, e eu gosto de falar dessas coisas, porque eu sou rasgada. O cara, para falar de mim, ele tem que ser macho 2 vezes. Que ele tem que saber falar na minha cara. Eu não preciso de delator, não precisei de nenhum Natan para confessar meu pecado. Eu fui lá e confessei. Ninguém descobriu, não. Eu fui lá e confessei. Então escuta. Homens que dividem o seu ministério com a prostituição, com a fornicação, com a impureza, com o adultério. Homens que são casados só aparentemente. Sabia que tem? Gente que finge que é casado. Ele até tem acordo com a mulher. Olha, a gente finge que é casado, a gente continua casado. Que é casado, no papel e tudo. A gente continua casado, mas tu arruma teus homens pra lá e eu vou sair com as minhas negas pra cá.
desse jeito. Tem. Tá cheio. Deus quer limpar essa imundícia. Deus quer limpar. Fique de pé, por favor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Mais uma vez. Faz de mim um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário em teu louvor, santuário em teu louvor. Antes de Deus querer que você seja próspero, Ele quer que você seja santo. Antes de Deus querer que você realize os seus sonhos, Ele quer que você seja santo.